vegetal, que está ainda em discussão a nível do Ministério da Agricultura, porque esse é um sistema criado pelo Ministério da Agricultura, MAPA, e ele permite que produtos de origem animal como carne, leite, mel, pescados, embutidos, que já são inspecionados por algum tipo de serviço de inspeção, ou do estado ou do município, que possam ser vendidos livremente em todo o Brasil. Então, basicamente, ele é uma equivalência ao MAPA, né? Eu vou explicar daqui a pouco quais são essas esferas de fiscalização, mas é basicamente isso. O selo CISB, ele permite que um produto possa ser vendido no Brasil inteiro. Então, ele tem uma equivalência às exigências que o MAPA tem. Como funciona o serviço de inspeção SIM, CIE, CISB e CIF? Bom, vamos lá. Tudo diz respeito às esferas de inspeção. Então, quando um alimento de origem animal é produzido em algum local, por exemplo, como linguiça, queijo, frango, leite, ele precisa passar por um serviço de inspeção, obrigatoriamente, né? Isso vai garantir que aquele produto ele está seguro para consumo. Então, essa inspeção ela pode ser feita a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal. Se for a nível federal, que é a maior esfera de fiscalização, ela é feita pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, quando esse serviço de inspeção federal é realizado por alguma indústria que manipula alimentos, esse produto ele pode ser distribuído para o país inteiro. Então, ele tem livre comércio no Brasil inteiro. Existem as exigências que o MAPA tem, que a empresa precisa cumprir, e em alguns casos, inclusive, para vendas internacionais. Então, os produtos, somente com o CIF que podem enviar produtos do Brasil para outros países. Tá? Outra esfera de fiscalização é o CIE, que é o que nós temos aqui na Diagro, né? Que é o Serviço de Inspeção Estadual. O Serviço de Inspeção Estadual é feito pelos governos dos estados, né? Aqui no caso é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural e é realizado pela Diagro. Então, o produto que ele é inspecionado através desse serviço de inspeção do estado, estadual, ele só pode ser vendido aqui dentro do estado. Ele tem a limitação geográfica estadual. Então, esse produto ele não pode, só com o serviço de inspeção estadual, sair do Amapá e ir para outro estado, legalmente. Então, ele está sujeito a fiscalizações e apreensões em outro estado. Então, é como se fosse uma autorização que nós damos a partir de uma série de critérios para que esse produto possa ser distribuído a nível estadual em todos os municípios do Amapá. E o serviço de inspeção municipal, ele já é esfera municipal, como o nome já diz. Então, ele é realizado pelos municípios, pelas prefeituras municipais, né, através das suas secretarias de agricultura. E o produto, nesse caso, só pode circular dentro do município. Então, normalmente, quem consegue o serviço de inspeção pelo município, ele não tem grandes pretensões de vender seu produto para fora do município. Então, normalmente, ele vende ali para merenda escolar, ele vende no mercadinho. São pequenos produtores, né, que esse serviço de inspeção municipal abraça. E assim, a tendência é que uma empresa, quando começa a crescer, ela migre do serviço de inspeção municipal para o estadual e, eventualmente, para o federal. Certo, então quer dizer que se o produto tem um registro municipal, ele só vai poder ser comercializado dentro daquele município. Exatamente. No estadual, ele só pode circular dentro daquele estado, né? E somente com o CIF que eles podem ir para todas as unidades de federação, não é isso, doutor? Exatamente. Aí a gente tem a exceção, que é isso que a gente veio tratar hoje, que é o selo CISB, né? O selo CISB, ele vai dar essa autorização para algum produto que tenha o serviço de inspeção ou municipal ou estadual para que circule no resto do país. Tá ok. E vamos agora às novidades das notícias que estão ocorrendo na Diagro, não é isso, Sônia? Isso mesmo. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, criadores de bovinos e bubalinos. O prazo para declarar a vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses contra a brucelose no primeiro semestre encerrará no dia 30 de junho.
Para declarar, basta apresentar o atestado de vacinação contra a brucelose, assinado pelo médico veterinário cadastrado e a nota fiscal da vacina. Caso não possua bezerras nesta faixa de idade, procure a Diagro para informar. O não cumprimento dessas medidas podem gerar multas e suspensão da emissão de GTA. Vem aí a caravana de atendimento rural que chega ao Vale do Jari, englobando as áreas ribeirinhas que vai desde a foz do município de Mazagão até o município de Vitória do Jari. Começou dia 23 e vai até o dia 27 de junho. Uma grande ação que reúne serviços do Governo do Estado, Governo Federal e parceiros como CEPAC, INCRA, MDA, SEBRAE, RURAP, SEMA, AFAP, Amapá Terras, SDR, BASA, Caixa Econômica e Diagro. A Diagro estará com atualização cadastral, educação sanitária, pré-cadastro de empresas agropecuárias. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, acontece em Macapá um workshop especial que vai te ensinar como regularizar sua produção junto ao Ministério da Agricultura. É isso mesmo, abrir novos mercados para os seus produtos. O evento é voltado para pequenos produtores, empreendedores e empresas do nosso estado que querem dar um passo a mais na profissionalização e crescimento do seu negócio. Durante o workshop, você vai acompanhar o passo a passo do processo de regularização com estudo de casos reais e orientação direta de especialistas no assunto. Anota aí, 30 de junho e 1º de julho no Sebrae Amapá, das 8 da manhã à 1 da tarde. Ok, e temos mais uma novidade também, né, Sônia? Do aniversário da nossa querida Diagro. Isso mesmo, dia 28 de junho, a nossa querida Diagro faz 23 aninhos. Parabéns para a Diagro, mostrando todo o seu empenho em melhorar a qualidade da pecuária do nosso estado. É isso aí. A agropecuária, né? Porque os produtos vegetais também. É. Sim, doutor Odonei. Voltando, o senhor falou ainda há pouco sobre todos os serviços de inspeção. E aí eu queria saber que o senhor abriu um link para a questão do CISB, né? Qual seria a importância prática desse serviço de inspeção como um todo, tanto dos outros como do CISB? Certo. A gente fala bastante de serviço de inspeção e muitas pessoas acabam não absorvendo exatamente do que se trata, né? Inclusive, até reforçar o convite aqui que a doutora, que a Sônia ofereceu aqui pra gente, que a gente vai ter um workshop, né, na próxima semana, dia 30 e dia 1º, que ele vai dizer o passo a passo de como é que você se regulariza, que você tem uma empresa de produto de origem agropecuária, como que você se regulariza. Então vai ter palestra do CIF lá, do MAPA, no caso, Serviço de Inspeção Federal, vai ter palestras nossas aqui da Diagro, vai ter o Corpo de Bombeiros, vai ter o SEBRAE, outros órgãos que são envolvidos, inclusive a vigilância sanitária. Então eu acho que é muito importante que você que está interessado em abrir uma empresa que manipule produtos de origem agropecuária ou que você já tenha essa produção, procure se regularizar, e eu acho que esse workshop é uma das principais formas que a gente tem esse ano de esclarecer muitas dúvidas, né? Vai esclarecer inclusive dúvidas nossas, porque entre as instituições a gente tem algumas questões ainda para serem discutidas. Então, o serviço de inspeção, o que ele é? Ele serve para proteger a saúde da população e para garantir a qualidade dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então, somente um produto que passa pelo serviço de inspeção é que pode ter a garantia de que aquele produto cumpriu todas as normas sanitárias, legais, e trazer um mínimo de risco para aquela pessoa que está consumindo. Então, muitas vezes, um produto está ali na prateleira, ele não tem origem, que a gente chama. Ele foi produzido de uma forma que a gente não sabe como foi feito. Então, o risco desse alimento ser consumido é muito grande, porque você não sabe a água que foi utilizada como ingrediente ou com a pessoa que manipulou, né? Você não tem a mínima noção de que água que foi utilizada. Às vezes o produto não tem prazo de validade, você não sabe até quando que você pode consumir aquele produto. Muitas vezes aquele produto ele é manipulado por uma pessoa que está mal higienizada ou tem algum tipo de doença que poderia passar por o alimento. Então são uma série de quesitos que o produto passa, que
que assim precisa garantir que aquele produto é inócuo, que aquele produto ele não vai causar nenhum risco ou vai minimizar ao máximo o risco de contaminação desses produtos. Então, assim, normalmente o que o serviço de inspeção faz? Ele fiscaliza os estabelecimentos onde os alimentos são produzidos. Então, o serviço de inspeção vai até as indústrias, verifica como aquele produto está sendo elaborado, faz uma fiscalização minuciosa, né? Tanto em questão de documentos quanto na questão estrutural e de procedimentos mesmo. Então, ele verifica a higiene do local, dos equipamentos e dos funcionários. Então, existem métodos que a indústria ou mesmo o pequeno produtor ele precisa seguir para poder higienizar uma bancada, higienizar uma panela que seja algum utensílio que é utilizado na produção de alimentos. Então a inspeção ela verifica se aqueles procedimentos estão corretos e corrige em caso de necessidade, tá? No caso de estabelecimentos que lidam com animais vivos, a gente também confere se aqueles animais estão saudáveis. Por exemplo, no abatedouro de bovinos, né? A inspeção está presente, inclusive, antes do animal ser abatido. Quando o animal chega, é feita uma inspeção antemortem. Essa inspeção antemortem a gente vai ter uma noção de que estado aquele animal está, e muitas vezes aquele animal já está doente. Isso às vezes é identificado na própria inspeção antemortem. Então a gente já retira esse animal ou já faz a destinação adequada para esse animal, para evitar que esse animal chegue ao consumo, né? E também ele verifica as doenças dos animais depois de abatido. Então, durante a linha de inspeção, que a gente chama, o animal, ele depois de abatido, ele passa por vários processos e a inspeção está presente para identificar se aquele produto teve algum tipo de contaminação ou alguma doença, para que também seja retirado e não seja levado ao consumo. Outra coisa que a inspeção faz, ela controla o uso de aditivos e ingredientes. Então, existem ingredientes que são permitidos para determinado tipo de produto, alguns que são mais perigosos. Então, a inspeção também cuida desse tipo de controle, né? Obrigado. E também a inspeção ela garante a utilização da rotulagem correta. Então, existe uma série de normas que exigem que a rotulagem seja feita da forma correta, e essas normas elas não são desprezíveis. Por quê? Porque um produto que não tem o rótulo correto, ele pode trazer uma informação equivocada para o consumidor. Então, muitas vezes, as pessoas acham que tem muita informação no rótulo. Todas aquelas informações são de extrema importância para a gente identificar a origem desse produto, para a gente saber até quando aquele produto vale. Muitas vezes, por lei, é obrigatório que tenha informações, por exemplo, no mel, que ele não pode ser consumido por menores de 2 anos. Então, isso aí tem que estar constando no rótulo por lei, né? E uma série de outras questões que podem constar no rótulo, que podem levar o consumidor ao erro, né? A ser enganado eventualmente por alguma informação que está ali. Então, essa fiscalização dos rótulos também é realizada pela inspeção. E além disso, a inspeção também busca evitar fraudes, né? Fraude no leite, a gente já teve vários escândalos aí, até em grandes empresas, inclusive. É a inspeção que faz essa fiscalização para evitar que aquele produto seja fraudado, que ele seja colocado algum ingrediente que mascare alguma característica negativa daquele produto. Por exemplo, no caso de pescado, a gente faz testes de DNA no pescado para saber se aquele pescado é realmente daquela espécie que está sendo vendida, porque existe muita troca de pescado nos locais de venda e nas indústrias. Então, assim, essa é mais uma função da inspeção, evitar fraudes, né? E aí, o que isso garante para o consumidor? Primeiro, a segurança alimentar, né? A pessoa está consumindo aquele alimento com mais segurança para a população em geral. Confiança naquilo que ele compra. Então, ele está comprando aquilo, ele sabe que tem aquele peso, ele sabe que tem aquela validade, etc. Isso valoriza os produtores mais sérios. Então, quem tem uma preocupação com a qualidade do seu produto, ele tem um destaque no mercado, porque pode conseguir preços melhores. E também mais transparência, né? Com produtos que são identificados e rotulados corretamente. Só uma observação aí, doutor. Eu já não conheço o peixe inteiro, imagine cortado. É difícil para mim. Se não tiver o rótulo, para mim fica bem difícil. Exatamente. E assim, mesmo o rótulo estando correto, muitas vezes a troca de espécies. Então, como eu falei,
a gente tem formas de identificar se aquela espécie realmente é aquela que está sendo divulgada no rótulo. Né? Então, assim, o serviço de inspeção, ele é um guardião invisível que trabalha antes do alimento chegar no mercado, e aí ele vai garantir que você e a sua família consumam um produto que seja seguro, limpo, confiável. Existem doenças que podem ser evitadas pelo serviço de inspeção? Sim, essas doenças, na verdade o controle dessas doenças ou a forma de evitar essas doenças é uma das coisas mais importantes que o serviço de inspeção faz. Então, como alguns alimentos como carne, leite, ovos, mel, pescados, eles são produzidos sem higiene ou são produzidos a partir de animais doentes, eles podem transmitir doenças perigosas para os seres humanos. Então, essas doenças, elas são chamadas de zoonoses, são doenças que passam do animal para o homem e que podem ser graves, né? Passam dos animais para as pessoas e elas podem ser transmitidas também por alimentos contaminados. Então, muitas doenças que a gente observa hoje em dia, elas são causadas pela alimentação, né? Então, o serviço de inspeção ele trabalha justamente para impedir que esses produtos contaminados cheguem até o consumidor, né? E eu posso citar aqui, até trouxe uma listinha aqui de algumas doenças que a gente previne na inspeção, né? Uma delas, uma das principais que a gente tem o controle é a salmonela, a salmonelose. A salmonelose ela é causada pela bactéria salmonella e ela pode estar em carnes cruas, em ovos e em leite contaminados, e ela causa febre, diarreia, vômitos e dor abdominal. A salmonelose é uma bactéria muito perigosa, né? E só procedimentos de limpeza e higiene que vão poder evitar que aquele alimento seja consumido com a contaminação. Outra doença, outra bactéria também que a gente evita na inspeção é a listeriose, que é causada pela bactéria Listeria monocytogenes. Ela é muito perigosa em queijos, em carnes prontas e em leite não pasteurizado, né? Pasteurização é um processo que o leite passa, ele chega numa certa temperatura em que ele não tira as características do leite, mas ao mesmo tempo ele elimina a maioria das bactérias, né? Então, muitos produtos onde o leite não passa por essa pasteurização são muito perigosos também por causa dessa listeriose. E ela pode ser muito grave para gestantes e recém-nascidos e também para idosos e imunossuprimidos, tá? Outra doença que é muito importante, que é endêmica aqui no estado, que é endêmica que a gente chama, é que ela é totalmente disseminada e comum, né? Ela já está presente há muito tempo, é a tuberculose. Então, a tuberculose bovina, por incrível que pareça, muita gente não faz essa relação, mas a tuberculose bovina, ela pode ser transmitida pelo leite cru ou pela carne de animais doentes. E aí, eu faço o alerta, a gente trabalha dentro dos abatedouros e existe uma quantidade muito grande de animais que tem a tuberculose e que na hora da condenação são retirados do mercado para não serem consumidos, obviamente. Então, o risco de se consumir uma carne que não vem de um abatedouro é um risco quase certo que em algum momento você vai ter contato com essa doença, tá? Porque como é uma doença que existe muito aqui no estado, então uma carne clandestina tem um risco muito grande de ter essa doença. E ela causa a tuberculose ela atinge principalmente os pulmões, né, e outros órgãos humanos, tá? Brucelose é uma outra doença, inclusive, que é a única doença que hoje tem a vacinação obrigatória, né, que a Diagro exige. Então, a brucelose, quem pode transmitir normalmente são os bovinos, né? E é transmitida normalmente pelo consumo do leite cru desses animais, ou queijo fresco, ou carne de animais infectados. Também a brucelose é identificada na linha de inspeção ali, na hora que o animal passa na linha de inspeção, a gente consegue ter algumas formas de identificar. Existem testes também que são feitos para saber se aquele animal está doente, e aí ele também causa febre, dores no corpo, pode se tornar crônica e também traz problemas reprodutivos. Temos a triquinelose, que é causada pelo porco mal cozido através de larvas de um parasita chamado triquinela. Pode causar dores musculares, febres e outros problemas mais graves.
Temos uma outra doença que é muito grave também, que é a cisticercose e a teníase. Ela é causada por parasitas, por verminoses, através do consumo de carnes mal cozidas, principalmente de bovinos e de suínos. Então ela causa problemas intestinais graves e em algum momento até chega ao cérebro para causar problemas mais graves neurológicos. Tá? E existem diversas outras doenças também que a gente pode evitar com a inspeção. E tudo isso sem esquecer que dependendo do organismo elas podem ser fatais, né, doutor? Exatamente. A gente não tem ainda essa relação de quantas pessoas que estão internadas hoje, estão doentes, estão em estado grave, são acometidas por doenças transmitidas por alimentos, né? Dependendo do organismo, ele pode até não resistir, né? E aí tem uma outra questão, né, que o doutor falou aí sobre a brucelose, né, doutor? E aí, como é mesmo aí, Suane? Nós estamos tendo ainda a campanha de atualização, né, de vacinação ainda da brucelose, né? Isso mesmo. Até o dia 30 agora de junho, né? Dia 30 de junho, prazo para declarar a vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses contra a brucelose. Essa declaração é muito importante para a gente ter esse controle, né? Então, até na próxima terça, não é isso? A próxima segunda-feira, né? Aproveite para fazer, amigo produtor, procure o escritório da Diagro mais próximo da sua residência, da sua propriedade, para fazer as declarações em relação à vacina da brucelose, né? E vamos agora ao nosso intervalo, não é isso, Sônia? É isso mesmo. Difusora! Comunicado importante. Amanhã começa a maior operação de vendas do Amapá. Show de verão da Center Kennedy. Gente, começa amanhã o show de verão da Center Kennedy. É o maior show de ofertas do comércio amapaense. Central de ar 12 mil PTUs, 199 mensais. Airfry 4 litros de 228 por 189,90. Unibox Sofia Casal Eurosono de 699 por 499. Guarda-roupa 4 portas de 899 por 599. Quer mais? Tem produtos com até 50% de desconto. Smart TV 32 polegadas de 1.189 por 799. São mais de 30% de desconto nessa TV. E por apenas 69 você compra uma sanduicheira Multi ou um ferro a vapor Mallory ou uma panela de pressão. Vem pro show de verão Center Kennedy, a maior operação de vendas do comércio amapaense. E tem as melhores condições de pagamento. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Garapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é o rei, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro em ação. (2h33).
Estamos aqui de volta com o nosso convidado, doutor Donei Moya. Doutor Donei, queria agora fazer uma pergunta assim, mais direta do que seria esse selo CISB e qual a sua importância. Assim, o senhor já explicou em relação ao CIE e ao CIF. E o CISB, como é que ele ficaria esse selo? Certo. Quando a empresa tem um desses serviços de inspeção implantados, como o CIE ou o SIM, que é o serviço municipal, para ele chegar ao padrão federal, vamos dizer assim, então precisa haver uma adesão. Então, primeiro quem tem que fazer a adesão é o próprio serviço de inspeção. Hoje a Diagro ela tem essa adesão, ela foi aderida ao CISB, no caso. O que significa isso? A gente concorda com as normas que o Serviço de Inspeção Federal estabelece e a gente vai seguir essas normas para esses estabelecimentos que vão ter esses produtos enviados para fora do estado, né, que é o primeiro passo. Então, o Serviço de Inspeção Estadual do Amapá hoje, ele integra o CISB, ele faz parte do CISB e aderiu ao CISB. Só que isso não dá para as empresas que têm registro com a gente automaticamente o selo CISB, né? A empresa precisa solicitar a sua adesão. E aí, ela solicitando a sua adesão, ela passa por uma série de etapas que a gente pode falar mais para frente, mais detalhadamente. E aí, quando ela consegue esse selo, aí sim ela pode enviar esse produto para qualquer lugar do país. A dificuldade é que ela precisa seguir o padrão de fiscalização federal, que muitas vezes é mais rigoroso, né? Então, é a função do Estado, nesse caso, com o CISB, de verificar se essas medidas estão sendo cumpridas, se esse padrão está sendo alcançado. Tá? Qualquer empresa pode aderir ao CISB? Bom, não imediatamente. Qualquer empresa tem a possibilidade de conseguir o CISB, né? Mas para solicitar a adesão do CISB, ela primeiro tem que estar registrada em algum serviço de inspeção. E esse serviço de inspeção deve ser aderido ao CISB. Então, por exemplo, hoje, uma empresa de pescado, ela pode solicitar para a Diagro, desde que ela tenha já o serviço de inspeção da Diagro, ela pode solicitar adesão ao CISB. E aí ela vai passar por todas essas etapas. Uma empresa que é registrada no município, ou no município de Macapá, de Mazagão, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, uma empresa que é registrada no serviço de inspeção no município, ela não consegue aderir diretamente. Ela ou precisa que o serviço de inspeção daquela prefeitura faça adesão ao CISB, ou ela precisa migrar para o CIE, porque nós já temos esse serviço estabelecido. Tá? Então, em primeiro lugar, ela deve ser regular, está funcionando num serviço de inspeção regular, que pode ser o SIM ou CIE, e vinculado a um serviço de inspeção que já seja habilitado no CISB. Basicamente doutor, só uma dúvida aí. Ela pode, então, migrar diretamente do SIM para o CISB? Pode. Sem precisar passar pelo CIE? Pode. Já passa direto? Como que ela poderia fazer isso? Primeiro, o serviço de inspeção, sim, precisa aderir. Assim como a Diagro fez, o serviço de inspeção do município também pode aderir. Então, isso não é uma realidade que a gente tem hoje no Estado. A gente tem ainda os serviços de inspeção dos municípios ainda muito pouco estruturados para ter esse trabalho, mas em outros estados a gente encontra isso facilmente. Muitas em São Paulo, em Minas, tem muitos municípios que são bem organizados, bem estruturados, e eles nem pedem autorização do estado, não. Eles passam direto a demanda para o Serviço de Inspeção Federal e podem aderir, e muitos conseguem aderir. Então, isso facilita e desburocratiza um pouco, porque a responsabilidade da inspeção fica dentro do município, né? E, doutor, eu queria saber, assim, hoje, qual a situação atual do CISB no nosso estado? Onde ele atua, onde ele está funcionando, onde ele está existindo? Como está hoje a situação do CISB no nosso estado? Perfeito. A gente hoje, tem mais ou menos umas 30 e tantas empresas, 33 empresas talvez, de produtos de origem animal e vegetal registradas na Diagro. Como eu falei, a adesão ao CISB ela não é automática. Então, primeiro, precisa haver como é que eu posso dizer? A vontade da empresa. A empresa tem que ter a vontade de passar por essas etapas para poder alcançar esses novos mercados. Então, hoje, somente empresas de pescado tiveram essa
essa necessidade, essa vontade. Então, por isso, hoje a Diagro ela só pode registrar no CISB empresas de pescado. Lógico, se surgir uma empresa de outra atividade, que trabalha com carne, que trabalha com ovos, que trabalha com mel, que tenha interesse em aderir ao CISB, aí a Diagro precisa pedir autorização do Ministério da Agricultura para também trabalhar outro tipo de produto. Então é por escopo que a gente chama, né? E hoje o escopo que nós temos é o escopo de pescado. 4 empresas já solicitaram adesão, né? E elas já estão, hoje temos 4 empresas que têm o serviço de inspeção do CISB já instalado. Nós temos bem mais empresas de pescado registradas no estado, mas com o CISB nós temos 4. E eu posso dizer assim, com a experiência que a gente tem hoje, que isso muda a realidade da empresa, muda completamente a realidade da empresa. Eu vou explicar por quê. Uma empresa que consegue enviar o seu produto, principalmente no pescado, que a gente está falando aqui, uma realidade nossa, muito do pescado que é produzido aqui, para ele poder alcançar outros mercados, ele precisaria passar por uma indústria até de fora, de outros estados, para poder alcançar o Brasil inteiro. Então hoje, essa própria empresa aqui no estado, ela tem como captar esse mercado aí e mandar esse produto para fora. Pode mandar para São Paulo, pode mandar para Rio Grande do Sul, pode mandar para qualquer lugar do país. A gente tem experiências interessantes de empresas que começaram praticamente do zero, que era praticamente antigamente era uma feira de peixe, e hoje elas estão com o CISB, né? Não é fácil, porque exige uma série de questões estruturais, de testes laboratoriais, etc. Mas o mercado que essa empresa alcançou hoje, a quantidade de pessoas que ela emprega, né? Ela consegue inclusive oferecer um valor melhor de salário para os seus funcionários, porque já é uma mão de obra especializada. Então hoje nós temos 2 empresas com CISB no Oiapoque, no município do Oiapoque, e 2 empresas com CISB no município de Calçoene. Essas 4 empresas, elas, como eu falei, elas têm livre comércio para o Brasil inteiro, tá? E lógico, se tiver alguma outra empresa que tenha interesse, ela pode fazer essa solicitação formal pela Diagro. Então ela precisa... Como é que são as etapas para se conseguir? Isso. Como é que o empresário, no caso, ele chega, ele tem que ir até a Diagro e pedir para entrar nesse... Exatamente. Participar do primeiro assim, só explicando que a Diagro também teve que participar dessas etapas de autorização para poder ter o CISB. Então, o próprio serviço de inspeção, ele é feito uma auditoria nele. No nosso serviço, no caso, foi feita essa auditoria no serviço de inspeção para ver questão de estrutura, questão de profissionais. Nós temos profissionais para cumprir essas exigências. Nós temos veículos para viajar até para encontrar, para estar presente nas empresas. A gente tem recurso profissional mesmo, técnico. E aí isso tudo é avaliado. O documental, inclusive a questão legal é avaliada. Se existem normas que a gente consegue, por exemplo, apreender um produto, inutilizar um produto, dar um auto de infração, etc. Então, essa avaliação primeiro é feita no serviço de inspeção do município ou do estado. No nosso caso, nós passamos por isso, né? E nós passamos por auditorias periódicas. O MAPA faz essas auditorias com a Diagro para garantir que aquilo está sendo cumprido da forma adequada. Então, se o município tem interesse em aderir ao CISB, ele também tem que passar por essa auditoria do MAPA, tá? E aí, para a empresa conseguir o CISB, ela faz uma solicitação para a Diagro, né? Existe um requerimento padrão que ela pode enviar para a Diagro. Quem tem o serviço de inspeção do Estado já sabe qual é esse procedimento. Se não tem ainda nenhum registro de inspeção em nenhum lugar, primeiro tem que aderir ao CIE para depois aderir ao CISB, tá? Mas assim, se a empresa estiver toda corretinha, isso não demora muito. E aí, depois dessa solicitação, a Diagro vai até a empresa e faz um relatório técnico. Faz um relatório detalhado da empresa e, com os resultados desse relatório, ela recomenda ou não a inclusão dessa empresa no CISB, né? E muitas vezes a gente encontra irregularidades ou questões a serem superadas, e a gente faz esse relatório, entrega para a empresa precisa cumprir aquelas especificações para poder garantir que ela alcançou o padrão que a gente está buscando. Então, quando ela consegue alcançar esse padrão, quando a gente consegue comprovar, a gente faz a adesão dessa empresa ao CISB, tá? Então, normalmente ela acontece depois que a gente corrige essas inconformidades que a gente encontra, né? E a gente pega essas informações e deixa disponível para o Ministério da Agricultura. Então, a partir dali,
essa empresa é inspecionada pela Diagro, porém ela está sujeita a fiscalizações também do Ministério da Agricultura, eventualmente numa auditoria, por exemplo. Tá? Agora nós vamos com o momento dos internautas, mandar um abraço para a Bruna, para a Suzy, para a Natiane Tavares, a Odete Alfaia, a Walterli Pagliarini também está nos assistindo, né? E temos uma pergunta aqui. Um estabelecimento artesanal pode aderir ao CISB? Pode sim, sem dúvida. Não há restrição a respeito disso, né? Normalmente é um pouco mais difícil, porque um estabelecimento artesanal, na maioria das vezes, na realidade do nosso estado, ele é um, como é que eu posso dizer, tem uma pequena produção, então para ter todas as etapas cumpridas, às vezes exige um certo investimento, mas não é impossível. Existe também, não é um tema do nosso programa hoje, mas existe também um outro selo que é semelhante ao CISB, que chama selo Arte, que nós não temos ainda nenhum estabelecimento aqui no estado, mas ele é voltado justamente para os estabelecimentos artesanais e ele tem a mesma função do CISB. Ele pode fazer com que aquele produto artesanal possa circular livremente no país inteiro. Quais os desafios que o empresário precisa enfrentar para regularizar seu produto? Bom, de uma forma geral, eu posso dizer que, eu vou dizer assim, os principais entraves que a gente verifica é basicamente onde o processo trava na Diagro. Isso de forma geral, não só para o CISB, tá? Para o serviço de inspeção de forma geral. Em primeiro lugar, conseguir alguém para fazer uma planta adequada com as normas. Então a Diagro, ela trabalha com uma legislação, então a Diagro, para esclarecer melhor, a Diagro é uma agência de fiscalização e de inspeção. Ela não vai elaborar um projeto para você, né? Ela vai avaliar esse projeto ou aprovar ou desaprovar esse projeto. Então, lógico, hoje a gente trabalha com vários parceiros, né? O Rurap está aí prestando assistência técnica, ele cumpre alguns desses requisitos que a gente exige, ele pode ser um apoio para essa empresa. O Sebrae também é um grande parceiro nosso, ele trabalha muito com a parte de rotulagem. A gente tem um grupo técnico que chama GT Agroindústria, que ele abraça também outros órgãos do estado, como a CEINF, que pode participar da elaboração dessa planta. Então a gente tem outras alternativas, né? Embora a Diagro não faça, mas a gente indica e consegue desenrolar essa parte, porque é realmente um entrave, primeiro, essa questão da planta. Um outro entrave também são os manuais e memoriais que a empresa precisa apresentar, que é basicamente o passo a passo de como é que aquela empresa funciona. Então aquilo tem que ser escrito de uma forma técnica e somente um responsável técnico pode fazer isso, né? Então, às vezes, uma dificuldade que a empresa enfrenta é nessa contratação desse responsável técnico, porque às vezes é caro, né? Mas a gente também tem uma alternativa aqui no estado, que o Rurap faz esse trabalho de assistência técnica para empresas de pequeno porte, né, e artesanais. Então, também tem essa alternativa, mas é um momento de entrave. Outro momento de entrave é na elaboração dos rótulos. Então a gente tem um setor na Diagro que trata exclusivamente de registro e rótulo, né? Rotulagem. E ela faz análise desses rótulos e muitas vezes esse rótulo não está correto. E a gente não pode colocar esse rótulo que não está correto no mercado. Porque, como eu já falei, existe uma série de riscos, tanto de engano ao consumidor, quanto de informações que são necessárias estarem ali. Então, muitas vezes também tem esse entrave, tem falhas graves no rótulo que a gente não tem como aprovar. É um outro momento em que há esse entrave. E depois que esses entraves todos são superados, a gente tem as fiscalizações que a gente faz periodicamente, e onde a gente vai identificar as irregularidades, mas isso eu já não considero um entrave, porque a gente vai melhorando junto, vamos dizer assim. Então a gente vai identificando as coisas que estão erradas, vão dando prazo e a pessoa vai cumprindo até resolver as questões que estão sendo apontadas. Certo. E qual o papel da Diagro na implementação do CISB? Bom, o papel da Diagro, ele hoje no estado ele é essencial, porque não existe outro serviço de inspeção no estado que esteja aderido ao CISB. Então, para ter o CISB, obrigatoriamente ele tem que estar no serviço de inspeção estadual, tem que estar no CI da Diagro, tá? Então, assim, se tem alguma empresa, algum empresário que está ouvindo a gente e que não tem ainda o serviço de inspeção estadual, ele pode procurar
a Diagro para a gente primeiro fazer essa adesão ao serviço de inspeção do Estado e a partir daí a gente pode trabalhar para poder aderir ao CISB. Então, o papel da Diagro na implementação desse CISB é essencial, porque sem a Diagro, então a empresa não pode diretamente ir no Ministério da Agricultura e solicitar o CISB. Ela não pode fazer isso, né? Até porque quem vai fiscalizar essa empresa é a própria Diagro. Então, assim, não existe esse salto de etapas. A empresa não pode ir diretamente lá no CIF, não. Ela tem que passar pela Diagro. E daí a importância da Diagro nessa implementação do CISB. Mais um momento aqui dos internautas. A Dina Luz disse: boa tarde, ligada diretamente de Pedra Branca do Amapari. Um assunto de suma importância para todos nós. Um abraço ligadinho a Júlia Braga, o Dom Emílio e a Dina Luz, que mandou esse recadinho pra gente. E um abraço com um desejo de saúde pro nosso amigo Wagner Amanajás, né? Que tá um abraço pra ele. Um abraço, Wagner. E voltando às perguntas, há algum tipo de investimento para os servidores? Bom, o que a gente pode falar? Hoje a Diagro, a gente pode dizer que estamos com 100% dos nossos auditores fiscais treinados, não só os auditores fiscais, os técnicos também, os fiscais, né, agropecuários também, treinados e capacitados, né? Então, ano passado foi um ano que foi muito importante para a gente, esse ano também, o início do ano, que a gente conseguiu enviar para outros estados, inclusive, várias equipes da Diagro para treinarem, para se especializarem nas fiscalizações de empresas, principalmente empresas com CISB. Então, e com CIF, né? A gente acompanhou ações do Ministério da Agricultura, eles acompanharam as nossas ações, e isso foi um aprimoramento muito grande, né, que a Diagro ofereceu para os seus servidores. Então, hoje, a gente pode garantir que a gente tem um corpo técnico muito bom, muito forte, muito bem treinado e que está em constante aprimoramento. E também a gente tem participado de eventos, né, fora do estado, para acompanhar como anda o serviço de inspeção em outros estados e trazer algumas referências e até compartilhar experiências. Muitas vezes a gente acha que o nosso serviço de inspeção tem muitos problemas, e tem mesmo, mas a gente percebe visitando outros estados que são problemas comuns que a gente encontra também em outros estados, que em muitos estados às vezes estão em situação não tão favoráveis, até piores que nós. Então, assim, essa troca de conhecimento é de suma importância, e eu acho que a Diagro hoje está bastante avançada aí na questão da capacitação e do treinamento dos seus servidores. Sim, Suane, tem aí mandando as dúvidas, atualizações, né? Nossos canais de informação. Isso, nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora. E estamos também, se vocês quiserem acompanhar os trabalhos da Diagro, siga no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Nós temos mais uma pergunta aqui de um internauta. O produto tendo selo CISB pode ser exportado para fora do país? Não pode. O CISB, ele autoriza unicamente a circulação do produto dentro do país, né? Em qualquer estado do país. Porém, ainda até hoje, só quem autoriza o envio de produtos de origem agropecuária para fora do país é o Ministério da Agricultura. Então, isso fica exclusivamente para eles. Quem tiver interesse em vender produtos para fora do país precisa ser aderido ao CIF. E aí, nesse caso, não é pela Diagro, é pelo Ministério da Agricultura. Certo. Doutor Donei, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação mais uma vez aqui conosco. Agradecer também a equipe de comunicação, né, que está aqui representada pela Suane também. Né? Obrigada, Suane. Obrigada. E também ao Wagner, que foi o responsável por preparar a pauta do programa. Infelizmente não pôde vir defendê-la, mas o senhor, doutor Donei, defendeu bravamente aqui a inspeção da Diagro. Muito obrigado, gente. Eu espero mais convites, né? E em breve também posso voltar como apresentador novamente, porque a gente tem muita coisa, muito assunto para tratar. Isso. Agradecer aos ouvintes a participação. Quero mandar um beijo para o seu Raimundo, para a dona Lucinilda, que sempre estão ligadinhos, ouvindo o programa Diagro em Ação.
mandar um beijo para agradecer a Ângela, que vai entrar de férias. Nos vemos daqui a uns 15 dias? Isso, 15 dias. E aí, aproveite bem suas férias e voltamos na próxima terça, gente. Isso, e mandar um abraço pro pessoal do DDA, né? A Diretoria de Defesa Agropecuária, as meninas lá, Kelly, Kelma, Daniela Fernanda, Daniela Rodrigues, Melissa, Rômel, né? Que o Rômel, o bendito é o fruto. A Kelma já mandei abraço também. E ao Dipoa também. Um grande abraço pro pessoal do Dipoa, né? Que é o pessoal que é da inspeção, né? Inspeção animal e inspeção vegetal. Muito obrigado a todos, vocês sempre estão aí assistindo a gente, né? Mandando perguntas, inclusive. Quero agradecer a minha equipe, que é uma equipe muito, muito boa. Que a gente também a doutora Walterli, né? Walterli, que é da parte de registro e rotulagem, que está sempre conosco também, auxiliando nas pautas e participando aí de algumas setorizações aí das perguntas. Exatamente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até, e no meu caso, até o dia 16. Tchau, tchau, gente. Nos vemos na próxima terça. Tchau. Em ação no campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Diagro em ação. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. 14h54. Hora certa. Oferecimento Center Kennedy. Comunicado importante. Amanhã começa a maior operação de vendas do Amapá. Show de verão da Center Kennedy. Gente, começa amanhã o